Vocês sabem muito bem o tanto que eu carrego de entusiasmo toda segunda-feira, quando eu chego aqui, isso há mais de 4 anos, todo dia, a partir das 2 horas da tarde, aqui dentro do nosso projeto A Hora do H. E agora nós estamos aqui com esse segmento, eleições 2022, e quando chega na segunda-feira eu estou muito entusiasmado, ainda mais, porque eu vou conversar com alguém, com uma personalidade, com um protagonista da sociedade aqui na cidade de Manaus, no estado do Amazonas, que desta vez está se colocando à disposição dos eleitores do nosso estado para representá-los e fazer a diferença em nome deles. Isso me entusiasma, isso me dá uma alegria que vocês nem imaginam. E hoje é muito especial o que eu vou fazer, não só pela pessoa especial que vai conversar comigo, mas também pela grande oportunidade que eu antevejo aqui antes do início da nossa conversa, em relação a tudo que ele vai revelar, vai falar para a gente sobre cultura. Olha, o Guto Rodrigues, esse meu amigo e candidato a deputado estadual, o número dele é 12233. Esse é o número dele, 1233. Ele é candidato a deputado estadual e eu tenho algo a dizer sobre o currículo dele. Eu vou ler algumas coisas aqui, mas eu acho que se alguém chegar comigo dizendo, Humberto, quem é o Guto Rodrigues para ti? Eu vou dizer para vocês, eleitores, espectadores do Portal do Holanda. O Guto Rodrigues, essa personalidade que está aqui comigo, ele pode não ser o cara da cultura no estado do Amazonas. Ele pode não ser o único cara da cultura do Amazonas. Mas eu garanto para vocês uma coisa. Vejam só, está aqui ele. Olha a carinha dele aqui como deputado estadual. Ele é a cara da cultura do estado do Amazonas. Ele pode não ser o único o cara da cultura, mas ele é a cara. Ele tem a cara da cultura no estado do Amazonas. Por isso que eu estou entusiasmado para conversar com o Guto sobre esse seu novo desafio, o desafio de se entregar à vontade dos eleitores na cidade de Manaus e em todo o estado do Amazonas para ser o seu representante legal através dos votos democráticos que serão confiados a ele. Não é legal isso? Muito bem, prestem bem atenção, porque esse é o momento da escolha. É o momento que nós estamos nos preparando, misturando os ingredientes para escolher o nosso candidato ao Senado, ao governo, à Câmara Federal e à Câmara Estadual. Não é verdade? Então nós estamos misturando os ingredientes, através do conhecimento, do que eles dizem, para a gente fazer uma boa escolha. E eu peço a Deus que a gente, pelo menos a maioria, faça uma boa escolha. E o Guto é o seguinte, o Guto ele já foi superintendente de cultura, ele já foi sindicalista e secretário municipal de trabalho, com prêmio de melhor gestão pelos elevados índices de inclusão de trabalhadores. E o Guto é um artista. Isso aí é perene, é para sempre. Ele é um artista. Ele conhece muito bem a realidade da cena artística, cultural na cidade de Manaus e no estado do Amazonas. E eu aposto que ele tem muitas propostas que serão voltadas para o lado da cultura. Vamos ouvir o Guto? Bora? Eu estou ansioso para isso. Guto, meu amigo querido. Querido Humberto. Seja bem-vindo. Obrigado, muito obrigado mesmo. Eu quero dar boa tarde aos telespectadores, às pessoas que estão nos assistindo. E este momento é um momento de profunda alegria, de encontrar um velho amigo, reencontrar uma amizade construída através da cultura, principalmente. Através da cultura. É verdade, Guto. Humberto é um grande cantor. É uma pessoa que articula movimentos. Poucas pessoas conseguem fazer isso.
E Humberto consegue isso. Ele consegue catalisar ao seu redor grande parte dos produtores e tem o respeito, a respeitabilidade do mundo artístico amazonense. Obrigado, Guto. Eu quero dizer, Humberto, que nós jovens, quando iniciávamos lá, os nossos primeiros passos, era um momento fechado. Hoje a gente tem um processo mais democrático, claro, mas nós tínhamos aquele olhar para o futuro. Achávamos que nossa cidade, com uma cultura profundamente provinciana e pequena, não pudesse aspirar às coisas tão importantes, a momentos tão importantes históricos. E é nesse momento que eu, muito jovem, sou chamado pela representatividade, porque, meus amigos, tudo que eu conquistei na vida foi através de muito estudo e através da representatividade do voto. Lindamente. Né? Discutindo o coletivo. Eu me formei no Colégio Estadual do Amazonas. Naquele tempo, o ensino, o melhor ensino, era o ensino público. Sim, é verdade. Público. É verdade. Nós tivemos os melhores professores. Claro. Professores que criaram o Clube da Madrugada. Sim. Ali na frente do Colégio Estadual. Do Estadual. Não é? Criaram um grande movimento. Ali no pé do Mulateiro, não foi isso? Né? Nos anos 56 a 60. Olha que coisa. É um período da cultura que nós vamos ver uma expansão da literatura. Porque dos segmentos da cultura, o primeiro a se colocar de uma forma profundamente organizada, questionadora e trazendo para a realidade a vontade e as aspirações de uma sociedade de melhores dias, melhores possibilidades numa relação com o poder, foram aqueles garotos do Clube da Madrugada, sim, que foram nossos professores. Exatamente. E como isso mesmo, maravilhoso, fantástico, e essencial o ensino público. Hoje nós temos um desgaste profundo na educação. Infelizmente. E é por isso que Carol, que se lança hoje... Carol Braz, não é? Carol Braz. Candidata ao governo. Candidata ao governo. Isso. Ela traz para a gente uma coisa muito importante. Ela quer ampliar a rede de ensino. Ela quer colocar os alunos e valorizar esse ensino público, que hoje está devastado. Você tem razão. Totalmente. Guto, bom, isso é uma das questões. Então a gente vê que na nossa cultura, na nossa realidade, nós temos questões importantes com pessoas que têm sonhos, se sonharam. Sim. Os nossos Sim. artistas lá atrás, e professores e intelectuais, de trazer uma coisa que era a nossa realidade. Através da literatura, eles começaram a escrever a realidade amazônica, a realidade dos caboclos, a realidade de uma civilização que hoje Milton Atum faz muito bem nos seus romances. Milton. Se você vê, é contada a nossa história. E eu me inseri, e você se inseriu nesse cenário, já lá atrás. Abriu uma brecha lá e pá! Abriu uma brecha, nós tivemos. Nós chegamos. E chegamos de que maneira? Eu era muito jovem, como disse, meus amigos. Eu passei. Outro dia eu conversando com um amigo e ele fazendo essa reflexão agora na campanha. Ele disse: puxa, você venceu o comunitário, você venceu através do voto estudantil, sim, você venceu através do voto o sindicato. Só lhe falta conquistar uma cadeira na Assembleia. Olha, só isso. Que bacana. Só isso. Guto. E aí o que eu fiz? Se eu for lhe dizer, na área da cultura, nos anos 80, quando eu, jovem, fui indicado pelo governo
governador Mestrinho naquele Sim, momento, sim. e foi votado o meu nome para a cultura, eu consegui fazer uma coisa inédita. Nós não tínhamos ainda a evolução tecnológica Claro que a gente que não, tem. claro Nós que não não. tínhamos como gravar, nós não Nada. tínhamos registro Sim. da música amazonense. E eu consegui, numa articulação que eu vim, naquela época eu era um artista que estava no Rio e vim para cá, e consegui trazer a Marcos Pereira, a genial Marcos Pereira, que gravou a Hermeto, gravou a música do Sim. Nordeste, e todo mundo dizia assim, Augusto, esse menino, ele não vai fazer isso. E nós conseguimos trazer e registrar o primeiro disco da música amazonense. Que maravilha, Guto. Maravilha foi o amazonense se ouvindo. Maravilha foi quando começou a tocar nas rádios. Nas rádios. Rádio Baré, Rádio Rio Mar, Rádio Difusora. Difusora. Rádio Difusora, sim. E nós tínhamos ali, temos que falar isso, um grande amazonense que admirava um garoto que era da Juricaba, o Abdu Hawashi. Abdul Hawashi, irmão do Khaled, filho da dona Sadi Hawashi. Sadi Hawashi. Ele abraçou a causa e abriu a televisão e nós começamos a divulgar. Interessante que tinha um grupo do diretório universitário. Ele era um grupo com um colega nosso, maravilhoso, vinha do teatro, e ele começou a tocar. Quem primeiro estourou no nossa música foi o Zezinho Correia, que a gente, eu paro um pouco para fazer um sentimento, a perda do grande artista que nós lamentável demais a perda Zezinho daquele Correia garoto. foi fascinante. Eu tive uma música gravada que foi sucesso, ficou em primeiro lugar, a brincadeira que ele gravou, né? Porque você também é compositor, né, Guto? Sou compositor. E o Zezinho, ele foi o primeiro com o Baião, tomou as rádios. Depois o amazonense sentiu cantado em Porto de Lenha. Sim. Do Torrinho, né? Do Torrinho. E o Aldísio Figueiras, né? Foram os dois, né? O Aldísio e o Torrinho. Isso. Aldísio Figueira. Então, eu passei por isso. Imediatamente, eu achava que a expansão da cultura, a gente não pode ficar única e exclusivamente voltado para a área urbana. Você tem que se deslocar para a área rural, o interior também, porque você tem os jovens, nós somos amazônidas. E eu consegui fundar o FECANI junto com... Você é um dos fundadores do fundador. FECANI, Fui Guto? fundador. Foi na minha gestão que foi fundado o FECANI, grande, maior, maravilhoso festival de música que acontece em Itacoatiara. Não é isso? Acontece em Itacoatiara. Então, por essas razões, é que eu vejo que eu estou me colocando o meu nome para ser avaliado. Mas, na verdade, eu gostaria, né, muito, muito, de receber o voto de vocês. O meu número é 12233. Eu sou candidato. Para decorar é uma facilidade. Eu já decorei aqui. 12333. 12233. Deixa eu olhar. Pronto. 12233. Pronto, Humberto. Pronto. Falando, estamos dando. 12233. Está aqui, ó. Está aqui. Mas o que nós temos que colocar, que é esse meu olhar que sempre foi voltado para a questão cultural, ele é também colocado em relação à vida e às dimensões do poder. Muita gente diz assim, eu não gosto de política. É um grande erro. Não gostar. Imenso, imenso. Veja bem, porque a ciência que estuda o poder, que modifica as coisas, é a política. Sim. Então, quem está no poder diz para que ninguém goste de poder, goste de política. Mas é só através da política que você vai ter a inserção de personalidades, de pessoas que estão interagindo
na comunidade e querem o bem melhor para a população. Nós hoje temos um grande déficit na sociedade. Déficit social é abrangente. Nós temos uma dívida muito grande na questão do emprego. E eu fui secretário do Trabalho, conquistei isso porque tive visibilidade quando me candidatei com a grande votação que o povo me deu e consegui chegar a secretário. Tudo que eu conquistei foi através de concurso. Eu sou concursado, fui concursado do Banco da Amazônia, onde trabalhei por mais de 30 anos, né? Dirigi a parte da microfinanças do banco, o empreendedorismo. E hoje, o que eu tenho visto na nossa caminhada é que nós temos uma geração que não excluída do mercado do trabalho. Então, eu apoio o que o candidato Ciro coloca no seu Plano Nacional de Desenvolvimento. A gente tem que dar uma virada para a questão do investimento, né? Nós estamos desindustrializando o nosso país. E o que transforma o nosso país, justamente, são os investimentos na indústria. E nós temos hoje uma quantidade muito grande dentro do Brasil, que é a renda, a questão da renda, que está o dinheiro, o que temos está na mão de poucos. A concentração da riqueza na mão de poucas pessoas vem gerando e gera a grande imensa desgraça do povo brasileiro, que é excluído dos seus direitos principais, que é ter acesso à economia, o acesso para ter os seus bens e suas necessidades de famílias e direitos, né? Aí passa pela a questão da moradia e hoje uma questão fundamental. Esse povo está passando fome, Humberto. Eu sei disso. Guto, me diz uma coisa, Guto. Durante a pandemia, eu fiz duas lives com a minha banda, com o apoio do atual vereador William Alemão, lá no Porão do Alemão, e nós recolhemos muitas cestas básicas para serem distribuídas. Aí eu entrei em contato, esses números todos que eu vou citar para você, Guto, são números que eu colhi por telefone. Então, eu vou tomar cuidado aqui, passando para você o que passaram para mim. Eu perguntei quantos músicos, quantos artistas estavam credenciados, inscritos na Secretaria de Cultura do Estado do Amazonas. Guto, eles me disseram 22 mil artistas, pessoas envolvidas com a cultura em diversos segmentos, inclusive produtores musicais e tudo. Aí, Guto, eu fui atrás de outro número e eu achei 140 mil pessoas no estado do Amazonas envolvidas com o segmento cultural, na música, através da manifestação dos bois de Parintins, em geral, no estado do Amazonas. Me diz uma coisa, Guto, que propostas, qual é a tua grande bandeira para esse contingente de artistas, alguns em situação terrível? Eu vi o que aconteceu com os músicos que tocavam nos bares no centro da cidade durante a pandemia. E como tem músicos que trabalham ali na madrugada, na noite, naqueles clubes que existem no centro da cidade. Guto, qual é o conhecimento que você tem da realidade dos artistas, da cena cultural de Manaus, em geral, com o número que é considerável, 140 mil pessoas ligadas à cultura, né? Que propostas, Guto,
E que projetos você acha que em 4 anos você pode apresentar como representante desse contingente que envolve a cultura, para que isso venha mudar a vida para melhor de muitos que compõem, como nós dois, a cena cultural no nosso estado? Guto. Primeiramente, eu acho que tem que ter investimento. Investimento. É isso que nós estamos lutando muito sobre a questão de investimento nesses setores. Essa indústria do investimento, ela é... Essa é a sua bandeira maior, não é, Guto? Ela é uma bandeira maior. É a sua bandeira, cultura, né? Investimento. Eu vou lutar como deputado estadual para ampliar, para melhorar os investimentos na área de cultura. Maravilha. Para que a gente possa atender esse coletivo que é muito expressivo. E a cultura, ela tem várias manifestações. Sim. Porque até então o que se pensava é que o que se tinha de cultura era apenas um pequeno segmento privilegiado dentro daquela compreensão provinciana, né? E que não olhava a cultura popular. Era a cultura popular. E essa cultura popular está, a partir da Constituição de 88, ela foi incorporada, ela foi resgatada, ela foi olhada com grande respeito, E aí você tem as grandes produções, né, do folclore, da cultura negra, da cultura indígena, né, dos artistas que precisam popular, que precisam de apoio e que fazem as grandes manifestações e que incorporam uma coisa fundamental, que é a solidariedade. Você vê que através da música, através da arte, as pessoas se tornam mais humanas, Sim. Sim. se tornam mais respeitadas, e que essa sociedade, ela perdeu esses novos valores introduzidos por essa dinâmica de um capitalismo que não respeita os valores mais intrínsecos e as raízes de um povo. Nós perdemos muito com esse consumismo exagerado que passa por cima do que é o trabalho artesanal, cultural, do que é a música, a composição produzida, do que pensam os artistas, que pensam a nossa realidade de vida, que transformam no dia a dia, né, com sua arte, com sua riqueza moral, que dão resposta fundamental para que nós tenhamos cada vez mais uma sociedade mais humana, mais respeitada. Muito bacana. Então, o Estado, esse Estado que está aí, ele precisa ser democratizado. Nós precisamos tirar do governo pessoas que não têm compromisso com sua raiz, com a realidade amazônica. O que acontece? Nós observamos que nós temos uma grande queda no olhar para relações mais respeitadas para o povo. Isso estaria dentro do que, em 88, quando se colocou a Constituição, Sim. se pensava numa nova realidade. Nós pensávamos, e acertadamente, que a democracia, e ela é importante, nós teríamos uma respeitabilidade de poderes, né? Os 3 poderes, eles agindo em função do nosso povo. Mas o que nós temos hoje, e podemos verificar, é que nós temos um parlamento incompetente, né? Um parlamento que não tem, é muito subserviente. A gente viu isso
agora na pandemia, quando você fala pandemia, a questão do oxigênio e com o ataque à Zona Franca de Manaus, foram poucos os parlamentares que se colocaram numa postura de que foram eleitos pelo povo e se colocaram em função. Então você tem um parlamento subserviente, Manaus ou Amazonas, ele é malfadado, ele sempre mandaram, com algumas exceções, para o parlamento pessoas que são despreparadas, pessoas que são submissas ao governo. E o governo, na sua história, a gente tem um governo que não tem preocupação nenhuma com políticas públicas, que não querem saber hoje que tem pessoas que não estão comendo neste momento na periferia de Manaus, que nós temos uma juventude que pós-pandemia, ela sofre e muito com a depressão. Nós temos crianças, jovens, pessoas que não estão conseguindo se reabilitar. E aí, os pais, a família, não conseguem comprar remédio, não conseguem ter acesso a um psicólogo, a um psiquiatra. Não só isso, mas a educação que se tem não é educação de qualidade. Esses governos que se passaram e que querem retornar e pensam em voltar, se acham na condição apenas de fazer, olha, eu fiz o escândalo tal de corrupção e o outro que vem diz assim, pode ficar tranquilo, porque eu vou fazer um escândalo de corrupção maior do que o seu. Me prepare. Então, é essa que é a realidade. Então, o que nós precisamos mudar nesse momento? E aí, por que a política é tão importante? É porque a política, ela se refere ao poder. O poder só será mexido através do voto e através do momento em que você começa a discutir politicamente o que está errado, o que não está certo. Eu ouvi um eleitor dizer, ouvi na televisão, dizer que um dos grandes problemas depois que o parlamentar é eleito, Guto, é o distanciamento que ele mesmo estabelece entre o eleitor e ele mesmo, e o seu mandato. Guto, você pretende ser um parlamentar eleito pelo povo do estado do Amazonas, que vai continuar perto do povo, ouvindo o povo, ao alcance do povo, Guto? Olha, Humberto, essa é uma pergunta muito importante mesmo. Eu queria dizer a você que está nesse momento nos ouvindo, nos assistindo, eu queria dizer a você que eu tenho uma história de vida que sempre foi voltado aonde quer que eu assumi cargo, eu me voltei para realizar os trabalhos de forma coletiva. O meu mandato, ele está sendo construído. Ele está sendo construído nesse momento por parcelas e segmentos de pessoas que acreditam. São jovens que estão me apoiando, a juventude, são trabalhadores que estão me apoiando, são pessoas de comunidade que estão me apoiando, são pessoas que querem uma nova realidade de ver um relacionamento mais direto, que tenha uma via de duas mãos. Eu quero colocar o meu mandato à disposição do povo, para lhe trazer o melhor e possível de informação de qualidade, para que nós tenhamos a melhor educação, como propõe a minha chapa para governo, a Carol, com a questão de ampliar a educação, com a questão de que nós iremos olhar para os jovens, o banco de talentos, selecionando os jovens para o primeiro emprego. Nós queremos a bolsa para valorizar o aluno que cumpre metas. Nós queremos desburocratizar e agilizar toda a gestão estadual.
Nós queremos ampliar o auxílio permanente e a qualificação profissional dos beneficiários. Esse auxílio é o auxílio estadual, Estadual. Né? Nós queremos ampliar. Aliás, nós não queremos. Nós vamos ampliar. Pronto. Nós vamos ampliar. Então, são algumas propostas que eu estou colocando. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Que um parlamentar deve ter essa questão. Nós estamos candidatos porque nós colocamos uma agenda necessária e achamos que com o Plano Nacional de Desenvolvimento que Ciro está colocando hoje para resgatar a sociedade brasileira e apontá-lo para um caminho mais dinâmico para o desenvolvimento industrial e colocando uma questão super e fundamental. Nós iremos tirar as pessoas que estão hoje no SPC. Essas pessoas que hoje vivem a atroz realidade. Qual é a ideia, do endividamento. Qual é a ideia para tirar essas pessoas do SPC? O Ciro, ele vai redimensionar essa dívida, mas ele tem uma coisa seguinte, que é a lei da ganância, contra a ganância, né? Isso daí está colocado o seguinte, que se as pessoas que pediram crédito, um exemplo, você Sim. pediu R$100 e hoje com os juros que chegam a 347%, eu estou devendo 1.000. Você está devendo 1.000. Se você já pagou 2 vezes, pronto, pela lei que ele vai fazer, entendi. você não precisa mais pagar. Entendi. E isso acaba com essa questão. E a outra coisa que nós temos e precisamos ver, que aí o que fere Ciro, que deixa Ciro pela mídia um pouco alijado dentro desse game, mas ele se coloca no dia a dia com uma postura de quem vai realmente ganhar e vai mudar o país, é a questão que ele coloca hoje, que precisa ser taxada as grandes fortunas. E com um pouquinho para a dimensão desse dinheiro, ele vai colocar um grande contingente de jovens, de crianças dentro da educação. Então ele tem, veja bem, uma coisa, nós, qualquer trabalhador, nós chegamos a pagar quase 40% de impostos. Enquanto as pessoas de grandes fortunas, eles pagam apenas 6%, Beto. Veja bem, se uma pessoa ganha R$5.000, digo, essa classe média baixa, ele dimensiona isso. Ele desconta quase R$2.000 de imposto. Quase R$2.000. Quase 40% de imposto. O que resulta disso? Essa pessoa, ela tem alguma coisa de qualidade com o imposto que ela paga? Você tem? Não. Você não tem. Você tem, nesse momento, a Amazonas Energia batendo na sua porta e dizendo que vai instalar um aparelho tal que vai medir a sua energia. Muito pelo contrário, você vai pagar mais. Você paga muito caro a energia. Você paga a gasolina muito cara. Você não tem um amparo e o respeito de que vai mudar essa forma que nós temos, que tem muito lá atrás e que Temer criou ainda mais uma coisa, que foi a questão dos gastos. O teto de gasto. Com isso, você não redimensiona o orçamento. Você fica com impossibilidade de fazer os grandes investimentos em setores fundamentais. Então, nós precisamos modificar isso e Ciro tem essas propostas. Guto, me diz uma coisa. Eu vi aqui na proposta número 9, que me chamou a atenção, a tecnologia no combate ao crime. Moramos numa cidade violenta. De que forma essa proposta será implementada? Olha,
eu vou lhe dizer uma coisa que é traumática para todos nós. Nós estamos aí em comemoração do Dia da Amazônia, né? E a gente verifica, é colocado medida a violência, que mais de 30 cidades dessa região, elas têm o pior número de violência na Amazônia e no Amazonas. Isso aí cresceu muito. Hoje nós podemos avançar e muito com o desenvolvimento tecnológico. Nós podemos estar muito mais próximo de dar respostas. O que falta é o quê? Investimento? O que falta é investimento. É o que eu estou te dizendo. A gente coloca no governo um segmento que vai preocupado única e exclusivamente em tirar o dinheiro público, né, e não fazer investimento. Ao enriquecimento ilícito dessas pessoas, as operações que aí tivemos, elas demarcaram e denunciaram isso. E essas pessoas continuam querendo voltar ao governo. Carol tem um projeto muito importante para isso. Por quê? Porque ela sabe. Ela foi juíza, está entendendo? Ela trabalhou nesse segmento da área da polícia. Sim, ela entende intestinalmente, ela conhece essa questão e ela é defensora. Hoje, defensora pública, não é? É defensora pública. Passou em todos os 6 concursos públicos. É uma pessoa qualificada. E tem mais uma coisa, ela tem um olhar. Hoje, nós temos a satisfação no Amazonas de termos uma mulher com grande qualidade disputando o governo do Estado. Nós nunca, essa questão paradigmática de que os homens sempre tomaram o poder no Amazonas, isso aí pode mudar. E só vai mudar se você der o seu voto. Se as mulheres que estão hoje, as mulheres são o maior número, é o maior número que nós temos de eleitores. E eu confio plenamente que o Amazonas vai ter uma nova realidade. E aí eu quero colocar você o seguinte, que você terá um deputado estadual qualificado para estar em sua defesa dentro do parlamento, para tentar colocar os melhores debates. Mas só posso fazer isso... Como é o nome desse deputado? Guto Rodrigues. Guto Rodrigues. Só chegará... 1-2-2-3-3. Só chegará ao parlamento. Uma coisa é eu falar, eu não quero aqui discutir que eu sou o melhor, que eu... Está entendendo? Não estou disputando um concurso para quem é o melhor, que tem um discurso melhor. Eu estou disputando um concurso para ter voto. E eu só posso chegar se tiver voto. Se não tiver voto, não adianta de nada. É verdade. Está entendendo? Eu preciso do seu voto, que você me coloque no seu coração, na sua mente. Pense muito bem. Olha, eu sou o Guto Rodrigues. Eu fui eleito para o diretório, lá atrás, centro acadêmico, conselho universitário, diretório universitário, fui qualificado com a luta pela minha passagem, com o ensino, lutando por um ensino de qualidade. Depois entrei por concurso no Banco da Amazônia, eu fui sindicalista bancário, lutei pela nossa categoria, pelo que você tivesse o melhor atendimento, não ficasse tanto tempo nas filas, o dinamismo. Vou para a Associação dos Empregados do BASA e o que é que acontece? Chego com a diretoria e coloco uma coisa, Humberto. O Banco da Amazônia não investia na cultura, não fazia investimento na cultura. E com a minha experiência de ter sido secretário, juntamente com o Benetti, com o Salles,
vários outros companheiros, Fátima, eu coloquei junto com eles, dentro da diretoria, que precisava haver investimento na área cultural local, regional. E o banco aqueceu. Deu certo, né? E nós fizemos a Quinta Cultural do Banco da Amazônia. Que lindo. Eu, com o Benete, nós inauguramos, para você ter uma ideia, quem abriu Quinta Cultural do Banco da Amazônia, em 2002, era uma cantora que estava iniciando. Muita gente dizia, mas vai colocar essa cantora, quem é a cantora? E já tinha Célio Cruz e Márcia Siqueira. A Márcia abriu 2002. no SESI em 2002, quando nós colocamos o projeto Quinta Cultural do Banco da Amazônia, com o Benete. E você teve o Célio Cruz, que é um grande artista. Sem dúvida. Está entendendo? E um grande irmão nosso. E um grande irmão. Hein? E ali teve. E veio Pereira, veio a Sinara, Nery, tantos outros. Sim. E aí não é só isso, mas que o banco não ficasse na música, ampliasse para as outras modalidades. E nós tivemos contemplados artistas da área da literatura, da dança, de outros segmentos, o que é importante, porque outra coisa, quando você fala do desamparo aos artistas, há muito tempo que nós temos, e eu pretendo colocar isso, nós não temos aqui a Casa dos Artistas. É um projeto seu, então, né? É um projeto que eu quero levar da Casa do Artista. A Casa do Artista era uma casa que de amparo aos artistas? De amparo aos artistas. Eu acho que nós temos que trabalhar essa questão. Nós não temos aqui, Manaus. É uma luta já há muito tempo. Pedrinho Ribeiro, o Adal, eu... Muito bem. Ednelza... Sado. Olha que Lili Andrade, tantos artistas, Andrade. Colocamos isso, a Cátia Maria, que foi acometida por um AVC, Dodói, e hoje né? está Dodói, uma grande artista, né? Então, a Tereza do teatro, a Âmina, tantas pessoas que sempre colocam, e o magnífico Rui Brito. Sim. Rui Brito, que sempre teve um trabalho fundamental no teatro do Amazonas. Guto, nosso tempo acabou. Pô. Mas eu quero que você fale rápido sobre esse disco. Olha esse disco aqui. É a Eni Rodrigues e o Guto Rodrigues. Olha aqui, você trouxe para mim. Estou muito feliz. Muito obrigado. Onde a gente adquire esse disco? Ainda se consegue, Guto? Olha, ele está virtualmente no YouTube. Virtualmente, no YouTube. No YouTube. Muito bem. Tá? Quem puder pode Quem quiser conhecer você atuando, performático, tá aqui, tá né? Tá aí, aqui. Veja bem, eu me inscrevi e fui contemplado, ganhei o prêmio Conexões da Cultura. Maravilha. Cultura. Porque tudo que eu fiz na vida foi concorrendo em concurso. Eu nunca tive privilégio algum. Claro. Tá entendendo? Que bacana. E o meu trabalho ele foi considerado. E eu divulguei no YouTube e recebi o convite da Universidade da Bahia, o professor Jorge Gugel. Ele ouviu esse trabalho e me ligou e perguntou: Guto, você poderia vir a Salvador? Eu quero lhe levar... Tu gravaste isso em Salvador? Não, gravei esse disco aqui. Aqui. Tem uma participação de músicos que sempre tocaram comigo. Tá né? Bem. São músicos maravilhosos. O Adalberto Holanda, que trabalha comigo. Sim. O Lameira. Eu faço o violão, Renatinho Liares. Sim. Né? O Camarron, excelente percussionista, que estão aqui. Aí eu trouxe músicos novos, o Ricardinho do Reino, e eles gostaram do trabalho e me convidaram. E eu fui lançar em Santo Amaro, na terra de Caetano, na barraca do Rominho, junto com um dos maiores violonistas que nós temos no Brasil e compositor, ele e Capinã, o Roberto Mendes.
que me recebeu numa tarde maravilhosa. Maravilha, Guto. Junto com Márcio Vilaverde, que é um grande músico, compositor. Grandes instantes musicais, hein, Então, Guto? nós lançamos esse CD. E para mim é uma satisfação muito grande. Eu sempre levanto a bandeira da cultura. Todo mundo diz, Guto, por que tu levanta a bandeira da cultura? A cultura não dá voto. E eu estou aqui interessado. Vai dar, sim, Guto. Vai dar voto, sim, interessado vai dar. no que pensa essas pessoas que acham que voto você tem que conquistar através de uma grande estrutura financeira. Eu sou o candidato que recebeu o menor apoio para a minha candidatura financeira, mas que tem hoje um grande trabalho reconhecido. Para mim é muito bom. Maravilha. Então eu lhe peço Guto. mais uma vez, Humberto, só para... Claro, por favor. Eu peço mais uma Por vez favor. que grave o meu número. É 12233. 12233. Minhas principais bandeiras é o trabalho e a cultura e a educação. Então é com isso que eu me despeço de vocês, achando que nós vamos ter uma nova realidade, que nós vamos mudar a Assembleia Legislativa, e eu quero estar incluído para lhe representar. Guto, muito obrigado, irmão. Obrigado. Foi realmente uma alegria conversar com você, com tantas pessoas como testemunhas. Boa sorte, ok? E eu estou aqui de dedos cruzados, rogando a Deus que você tenha encantado um grande número de pessoas para se eleger deputado estadual no estado do Amazonas em nome da cultura. Obrigado, meu irmão. Obrigado, querido. Obrigado. Obrigado. 1000 vezes. Obrigado. Guto Rodrigues, o número dele é 12233. Gente, obrigado pela companhia. Até amanhã.